A segunda maior quebra de banco da história dos Estados Unidos aconteceu junto com uma criptomoeda que deveria valer $1 e que acabou caindo próximo dos 87 centavos, deixando todo mundo em pânico. Nesse Plantão Mercúrios aqui eu vou te contar tudo o que está acontecendo e exatamente o que você precisa saber para poder se proteger. Então, se esse conteúdo aqui é útil para você e você quer saber o que vai acontecer no mercado, já vai deixando o seu like aqui embaixo e se inscrevendo no canal para também não perder as próximas atualizações. Agora sim, vamos para o vídeo. E toda essa história começou por conta da quebra do SVB, ou Silicon Valley Bank, o Banco do Vale do Silício. Ele era o 18º maior banco em ativos totais lá dos Estados Unidos e essa semana ele anunciou a sua falência. Essa falência é tão grande por conta dos mais de 200 bilhões de dólares que o SVB tinha em ativos totais, que ela se tornou a segunda maior falência da história de um banco comercial lá nos Estados Unidos, só perdendo para uma falência que aconteceu lá em 2008 por um banco que tinha mais de 400 bilhões de dólares em ativos totais. A grande questão aqui é que devido a essa crise recente na economia americana e ao aumento das taxas de juros lá nos Estados Unidos, muitas startups e empresas de alta tecnologia começaram a obter dificuldades de financiamento e de fluxo de caixa. E essas empresas pequenas, em estágio inicial e de alta tecnologia, de alto risco, são justamente as principais clientes do SVB, do Silicon Valley Bank. O que aconteceu é que boa parte dessas empresas pediram os seus resgates de volta, só que esse dinheiro estava principalmente em títulos de renda fixa americana com vencimento em torno de 5 a 10 anos. Isso significa que os clientes do SVB queriam sacar o seu dinheiro, mas eles não conseguiam porque esse dinheiro estava investido em alguns investimentos de mais longo prazo. No final das contas, isso acabou resultando na quebra do banco e várias startups e empresas de tecnologia ao redor do mundo todo tinham exposição ao SVB. E a segunda consequência, e essa que chamou muito a atenção no mercado cripto, é que a Circle, a empresa que era a principal responsável por emitir o USDC, que é uma das maiores stablecoins no mercado cripto, ou seja, moedas que tentam replicar o valor do dólar, tinha uma grande exposição ao SVB. Dos 40 bilhões de dólares aproximadamente que a Circle tem emitidos em stablecoins da USDC, eles tinham aproximadamente 8% de todo esse dinheiro depositado lá no SVB, ou seja, mais ou menos 3,3 bilhões de dólares. E quando o mercado ficou sabendo disso, aconteceu um pânico generalizado, porque muitas pessoas ficaram com medo que a Circle não teria dinheiro suficiente para poder honrar os saques caso as pessoas quisessem trocar os seus USDCs por dólares comuns. E foi aí que o preço do USDC no mercado começou a despencar. Ainda mais porque, no meio de todo esse pânico, várias corretoras pausaram as suas negociações usando o USDC. Isso tornou o ativo ainda mais ilíquido e o USDC chegou a valer mais ou menos 87 centavos de dólar. Uma queda que nunca antes tinha sido vista na história dessa, que era considerada a stablecoin mais segura do mercado. E no final das contas, o que aconteceu é que a Circle anunciou para o mercado que ela seria capaz de honrar com o dinheiro da própria empresa todos esses 8% perdidos no lastro dela, caso o SVB não seja capaz de honrar com o dinheiro que a Circle tinha depositado lá dentro. Depois que a Circle soltou esse pronunciamento, o valor do USDC no mercado voltou a flutuar mais perto de $1, né? Então, no momento que eu estou gravando esse vídeo, um dia depois de todo esse acontecimento, o USDC está valendo mais ou menos 97 centavos de dólar. Mas qual que é a lição que a gente pode tirar de tudo isso, agora que a gente acabou de passar pela pior parte da tempestade, pelo menos é o que a gente espera, né? São 3 as principais conclusões que eu quero que você tire a partir desse vídeo, tá? A primeira delas é que aqui embaixo tem um link para o acompanhamento gratuito e diário que a gente está fazendo sobre esse caso e é muito importante que você acesse lá porque vai ser a principal via de notícias que a gente vai ter para poder comunicar sobre mudanças que podem estar acontecendo em torno do USDC.
Então ele é atualizado em tempo real, diariamente, pelos analistas aqui da Mercúrios, e como eu disse, não tem custo nenhum para você acessar ele, é só clicar aí embaixo para poder ter acesso a esse acompanhamento que você está vendo aí na tela. O segundo ponto é sobre qual era a nossa posição, a posição da Mercúrios com relação ao USDC. Muita gente já sabe que a gente sempre falou aqui para vocês que o USDC é a opção de stablecoin mais segura entre as grandes stablecoins que a gente tem hoje no mercado, né? Apesar dele ser centralizado e garantido pela Circle. E eu acho que aqui a gente pode tirar uma lição a respeito de processos e de acontecimentos que podem rolar no mercado e que vão ditar a nossa sobrevivência aqui no longo prazo, né? É muito interessante a gente notar que os processos nem sempre no curto prazo vão garantir a nossa segurança, até porque o curto prazo ele é lotado de aleatoriedades, mas no longo prazo é seguir bons processos que vai fazer com que a gente tenha uma probabilidade maior de sobreviver e de colher os melhores retornos. Por exemplo, se você vai atravessar a rua, faz parte do seu processo olhar para os dois lados para depois atravessar, depois que você tiver conferido que nenhum carro está vindo e que ele pode te atropelar. É óbvio que pode acontecer de você olhar para os dois lados da rua, atravessar ela e ainda assim ser atropelado. Da mesma maneira que pode acontecer de você não olhar para os dois lados da rua, atravessar e passar tranquilo e chegar do outro lado em segurança. E o que aconteceu com o USDC e que envolve essa dinâmica com outras stablecoins do mercado, como a DAI e como o USDT, é exatamente isso. A gente sempre fala para vocês, olha, o USDC é a stablecoin com menor probabilidade de que tenha algum problema em comparação com outras stablecoins, como o Tether, por exemplo. E não é porque dessa vez o USDC enfrentou um problema que significa que a gente vai mudar a nossa posição e a nossa análise de que ela é mais segura do que o USDT, justamente porque a Circle ela tem muito mais processos de regulação e de auditoria do que a Tether, que é a empresa que está por trás da emissão do USDT. O que aconteceu aqui nesse caso é que a gente olhou para os dois lados antes de atravessar a rua, seguiu o processo correto e mesmo assim uma fatalidade aconteceu, né? Então, nesse caso, realmente a Circle ela tinha uma parte das suas reservas armazenadas em um banco que quebrou, né? Foi uma externalidade negativa e que bom que a Circle ela vai conseguir suprir com esse rombo que foi deixado, né? E que pode acontecer com a quebra do SVB. Só que isso não faz com que a Tether e o USDT sejam mais seguros, justamente porque no longo prazo, por mais que aleatoriedades possam acontecer eventualmente, é justamente a gente seguir um processo seguro que vai fazer com que a gente tenha os melhores resultados. Então esse tipo de aleatoriedade que aconteceu com a Circle também poderia acontecer com várias outras stablecoins no mercado, mas é justamente o conjunto de boas decisões seguindo processos que vai fazer com que a gente consiga minimizar essas aleatoriedades olhando para um bom resultado no longo prazo. E o terceiro grande ponto é qual que é a nossa posição agora com relação às stablecoins, né? A gente continua achando que o processo regulatório e de auditoria é muito importante para poder se certificar que uma stablecoin seja uma das mais seguras do mercado. É por isso que nesse momento, entre as stablecoins que estão disponíveis e que têm um volume relevante em circulação, a gente continua achando que a USDC provavelmente é a mais segura. Apesar disso, a gente ainda assim acredita que o mais seguro mesmo é você evitar usar qualquer tipo de stablecoin, se possível. O que eu quero dizer com isso? Sempre que você tem o dólar e você adiciona um intermediário entre o uso do dólar e a operação que você quer fazer no mercado cripto, você está adicionando uma possível fonte de risco, né? Então, nesse caso, quando você opta por utilizar o USDC, ao invés de usar o dólar americano comum, você está adicionando o intermediário da Circle nessa operação e, naturalmente, você está adicionando mais um ponto em que algum risco pode acontecer. Isso não significa que você usar o Tether, por exemplo, seja uma opção menos arriscada, nem que você não deva usar o USDC, mas é realmente um balanço entre o quanto você quer velocidade nas suas operações de cripto, já tendo elas dolarizadas em uma stablecoin, e o quanto que você quer mais segurança e que um pouquinho mais de velocidade não vai fazer uma diferença tão grande para você. Então, o melhor do cenário, se você não tem essa necessidade de velocidade e quer se posicionar com preferencial da segurança na sua operação,
é que você tenha o dólar de preferência armazenado em uma instituição americana, em um banco americano, assegurado pelo Fundo Garantidor de Crédito dos Estados Unidos. E aí, quanto mais intermediários você adicionar entre esse dólar que você tem, que é a sua reserva de caixa, e o seu investimento em cripto, mais você está assumindo algum tipo de risco. Inclusive, a gente fez uma live completa de mais de 1 hora em que eu falei exatamente isso há 2 semanas atrás, que foi o nosso podcast sobre stablecoins. E eu vou estar deixando acesso a esse podcast aqui em cima para você conseguir assistir e saber qual é a nossa opinião sobre várias stablecoins do mercado. Seja o USDC, seja a Tether, a DAI, a stablecoin da Cardano e várias outras stablecoins que vocês perguntam aqui. Então esse vídeo é só uma atualização rápida, mas a análise completa está nessa live que a gente fez há 2 semanas atrás e que durou mais de 1 hora, tá? Eu recomendo fortemente que você assista se você quer investir de maneira mais segura no mercado cripto. Relembrando, não esquece de deixar o like aqui embaixo e acessar aquele material de acompanhamento para poder continuar permanecendo seguro e também para ajudar esse vídeo a chegar em mais pessoas, de se inscrever no canal para acompanhar os próximos conteúdos. A gente se vê no próximo vídeo e até mais.